Olá, boa noite. Olá, boa noite. Daí, Isaldo. Boa noite, Isaldo. Boa noite, Celi. Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí à conferência do Dr. Medo. As 6 emoções básicas de todo ser humano e os 5 grupos de medo da Bíblia da psiquiatria. Um tema bem interessante sobre educação emocional e gestão do eu, que com certeza vocês vão gostar. Elaine, boa noite, Elaine. Cláudia, de Luca, tudo bem, Cláudia? Espero que vocês gostem. Hoje tem uma conferência bem interessante, um tema que acredito que é importante para a vida pessoal e profissional de todos aqueles que participaram. As 6 emoções básicas de todo ser humano e os 5 grupos de medo da Bíblia da psiquiatria. Vamos entender um pouquinho como funciona o nosso cérebro. Cleomar, ô Cleomar, que bom que você está aí. Cida, que legal, Cida, boa noite. Rafael, tudo bem, Rafael? Vou dar um tempinho aí de 10 minutos, eu ia fazer no YouTube, mas daí eu estou testando ainda o sistema. Eu tenho uma máquina automática de conferência, de e-mail, e ainda estou montando ela e ela em breve vai estar pronta. Um projeto todo integrado de conferência, de trocas de informações, de acesso a dados e banco de informações do projeto Doutor Medo. Hoje, deixa eu ver aqui quantos medos eu consegui selecionar aqui para testar vocês. 40, 50 medos. Vamos lá, vamos ver. Eu faço uma aposta com vocês. Vamos fazer uma aposta? Eu garanto que todos aqueles que ficarem na conferência até o final, vai durar uns 40 minutos, eu acredito que qualquer um de vocês que está aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês se encaixam pelo menos em 5 medos da Bíblia da psiquiatria americana. Muitas pessoas dizem assim, Giovanni, eu não tenho medo. Daí nós vamos ver qual é a diferença de medo e qual é a diferença daquilo que está lá na Bíblia da psiquiatria. Mas eu tenho quase certeza que pelo menos cada um de vocês tem pelo menos 5. Será que tem? Esse dia eu estava falando com uma pessoa, disse, eu não tenho medo nenhum. Daí eu comecei a falar, ela assim, poxa, Giovanni, eu tenho 10. Legal. É muito interessante quando a gente começa a conhecer quem eu sou, é a arte da guerra. Quando eu sei quem eu sou, quando eu conheço o meu inimigo, e eu conheço o campo de batalha, a chance de eu vencer. As batalhas da vida são muito grandes. Então, o que significa isso? Conhecer a mim, conhecer como funciona o meu cérebro, conhecer meus inimigos interiores, e quando eu sei entender e compreender e lutar com eles, eu consigo vencer. É isso que nós vamos aprender hoje. Como vencer os inimigos interiores, inimigos da mente, invasores da mente, nas 6 emoções básicas e os 5 grupos de medo na Bíblia da psiquiatria. Então vamos lá, vamos ver quem chegou aqui. Isaldo, que legal, ó, nós já temos umas 50 pessoas aí. Isaldo, Elaine, a Cláudia, a Cleomar, a Rafael, o Cleomar, a Noeli, a Cíntia. Oi, Cíntia, que bom, fazia tempo que eu não via você, tudo bem, Cíntia? Ana Maria, a Juliana, oi, Ju. Que legal, esse tema é bem interessante e ele tem tudo a ver. Você é uma assistente social, lida com pessoas todo dia, com a saúde todo dia também. Você vai gostar do tema. O que vocês acham que tem? Vocês acham que tem medo? Alguns de vocês já sabem identificar alguns medos. Quem quer colocar aí? Isaldo, quantos medos você tem, Isaldo? Qual o medo que você tem? Eu sei que você tem medo de cobra. Ô, Josmar, daí, Josmar, tudo bem? Não vou contar o medo que você tem, eu sei que você tem medo. Então vamos lá. Vamos ver, eu vou citar aqui, daqui a pouquinho eu vou citar, daqui 2 minutos eu vou citar 50 medos. Mas eu queria que vocês aí já dissessem se vocês têm medo. Depois eu vou citar aqui 50, só para vocês verem. São mais de 500, mas eu vou citar 50 da Bíblia da Psiquiatria. Eu vou falar qual é a diferença de medo e como que é a Bíblia da Psiquiatria americana
criada pela primeira vez em 1952, já está na quinta versão, DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de todos os transtornos mentais. Todos os psiquiatras, a grande maioria dos psiquiatras do mundo todo, adotam a DSM como uma referência para estudar os transtornos mentais. E aí eu sou um estudante dessa Bíblia aí também, para compartilhar com vocês aí no projeto Dr. Medo. Vamos ver quem mais chegou. Ah, tem, ó, que legal, olha, ó. Cleomar tem medo de dirigir. Boa noite, Vera. Isaldo, kkk. Kkk nada, Isaldo, diga aí. Vamos ver. Tenho medo de ser enterrado. Mas vivo, né? Vivo. Morto não precisa ter medo, né, Isaldo? Ó, tem medo de ser enterrado vivo. Boa, Isaldo. Mas é interessante. E esse é um medo a ser discutido. Vamos conversar sobre ele. O maior medo que eu tenho é o medo de perder meu filho. É isso aí, Elaine. Nós vamos tratar sobre isso também, podemos conversar. Está um dos medos aqui. O medo de perder um ente querido, o medo de perder... Olha só, viu, Elaine? O medo que você tem de perder o filho é o medo número 1 que eu tenho aqui. Medo que aconteça algo com os nossos filhos. Esse é o medo número 1 da minha listinha dos 50 aqui. Medo de altura, ó, Juliana, o medo de altura. Nós vamos falar aqui nos 5 grupos, a gente vai entender qual dos grupos que é o medo de altura. É um medo quase natural de todo ser humano. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver quem mais. Vamos ver quem mais citou algum medo aqui. Vamos ver. Vou dar um tempinho, que as pessoas, às vezes, elas não são avisadas da live, e depois elas começam a me dar boa noite, 2 horas depois, que, infelizmente, eu avisei, até ontem eu coloquei lá que eu ia ter a live hoje. Mas vamos dar uns mais 2 minutinhos aí, e a gente vai conversar. Ó, a Vera está dizendo medo do suicídio, e deixar meu filho esposo. Isso aí é um assunto sério, né, Vera? A minha ideia desse projeto do Dr. Medo é deixar uma contribuição para o mundo, com vídeos, com estudos, com informações que sejam relevantes para tratar sobre esses assuntos que são tão complexos com relação às emoções que nós temos e aos os nossos arquivos existenciais. E, infelizmente, não tem muito lugar por aí onde as pessoas explicam sobre como funciona. A não ser quando a gente vai fazer uma terapia, que a gente vai num psicólogo, ou vai num psiquiatra, ou num outro terapeuta, para fazer uma sessão de terapia. Daí a gente vai lá, acaba contando todas as nossas coisas e acaba sendo bem demorado. Eu procurei desenvolver esse projeto, um projeto bem didático, onde eu procuro explicar todo o contexto, toda a complexidade que é a nossa mente. Aí a minha experiência de ser professor, de ser um profissional da saúde também, de ter muita experiência no dia a dia, e ter a didática de ser um palestrante, de ser um professor de curso superior, eu acabei criando um método que fica bem fácil das pessoas entender. E procurando criar uma linguagem que as pessoas consigam também, diferente do nível intelectual que ela tem, ela consiga entender. E aí eu tenho trabalhado, a minha ideia é fazer toda semana live. Eu queria convidar vocês, eu tenho 3 lugares onde vocês têm informação, e eu queria convidar vocês para irem até lá. O primeiro lugar que eu queria convidar vocês, eu fiz um blog. O blog é www.doutormedo.com.br. Lá tem vários posts. Eu tenho um post lá, por exemplo, que fala qual é a diferença de emoção para sentimento. Tem um outro post que eu falo assim, ó, quando que as emoções se transformam em doença física. Está lá, um post com todas as informações também. Então, www.doutormedo.com.br. E eu criei também um canal no YouTube, onde eu coloco vídeos. Daí são vídeos curtos, de 5 minutos, 10 minutos, alguns são mais longos, quando é uma live igual essa. E lá no canal do YouTube, você coloca lá também, YouTube/Dr. Medo. E você vai ter os vídeos que eu faço toda semana. E daí lá eu estou separando, estou organizando ainda os vídeos. Lá tem pílulas, são vídeos bem curtinhos, tem bula, tem história, tem pronto-socorro. Por exemplo, eu vou começar a trabalhar medos específicos, vou começar a instruir e começar a dar as dicas de como tratar, por exemplo, o medo de dirigir, o medo de altura, o medo de animais, e é isso que nós vamos ver agora, os 5 grupos. Então, lá no www, Dr. Medo, eu tenho, no blog, eu tenho post,
então eu tenho artigos, eu tenho textos, e no canal do YouTube eu tenho os vídeos. E ainda tem a página do Facebook do Dr. Medo, aí é onde tem algumas informações também com relação à orientação de como chegar no blog e como chegar lá no canal do YouTube, tá bom? Então, hoje, o tema que eu propus é o seguinte, na conferência de hoje, as 6 emoções básicas. E aí eu tenho aqui, ó, as 6 emoções básicas que eu queria colocar para vocês, e ela é comum a todo ser humano. Então, quando eu falo das 6 emoções básicas, e aí depois eu vou falar dos 5 grupos de medo da Bíblia da Psiquiatria, tá bom? E por que eu quero falar das 6 emoções básicas? Porque ela tem tudo a ver depois com o outro tema, que nós vamos entrar de uma forma bem rápida também. As 6 emoções básicas, e eu queria demonstrar para vocês que 4 delas, elas são emoções desagradáveis. Uma delas é uma emoção neutra, que ela pode em algum momento ser agradável e em outro momento ela ser desagradável. E uma delas é uma emoção agradável. Então, nós temos 6 emoções que são inerentes a todos nós e 4 são desagradáveis. Quem sabe é por isso que muitas vezes nós enfrentamos situações relacionadas ao nosso humor e ele muitas vezes durante o dia ele fica alterado com o trabalho, com o cotidiano, com as atribuições da vida, do trabalho, da sociedade, de tudo aquilo que você tem que fazer. Então, eu vou contar para vocês as 6 emoções básicas, vou falar um pouquinho sobre cada uma e por que eu não uso o tema de emoções negativas e emoções positivas. Isso é um estudo que eu fiz sobre inteligência emocional com o Daniel Goleman, depois com o Dr. Augusto Cury, com a teoria da inteligência multifocal e com alguns outros especialistas do mundo inteiro sobre inteligência emocional. E quando nós tratamos de emoções, nós estamos tratando de energia. Então, sempre que eu for falar de uma emoção, emoção é energia. E o campo energético nosso, o campo de energia nosso, sim, ele recebe uma carga de energia que pode ser positiva, que é uma energia que revigora, e eu posso receber uma carga de energia negativa. Quando eu estou perto de um grupo, por exemplo, de pessoas que são extremamente desagradáveis, a energia do ambiente tem uma cor negativa. E essa energia negativa, ela interfere em todo o nosso corpo, porque o nosso corpo é toda energia. Então, dependendo do tipo de campo energético que eu estou, eu posso receber energia positiva, energia negativa ou positiva, então. Mas os pensamentos e as emoções, elas nunca são negativas ou positivas. Elas são agradáveis ou desagradáveis. Então, uma energia positiva, ela pode gerar um pensamento agradável, uma emoção agradável. Uma energia positiva, a grande tendência é que gere sempre, então, pensamentos e emoções agradáveis. Uma energia negativa, ela pode gerar pensamentos desagradáveis e pode gerar também emoções desagradáveis. Mas é aí, quando você começa a entender isso, você pode, você mesmo, dominar essa energia e você transformar ela na emoção que você quiser. Entendeu? E é isso que nós vamos aprender. A primeira emoção, anota aí. Pegou uma folhinha? A primeira emoção das 6. Raiva. Raiva, ela é uma emoção desagradável, inerente a todo ser humano. Todo ser humano tem raiva. Tem gente que diz assim, né? Ai, que raiva. Que raiva. E daí a pessoa, às vezes, tem raiva do quê? Que raiva. Eu não consigo acertar. Que raiva. Eu não consigo fazer esse negócio. Mas, às vezes, eu tenho raiva. Eu estou com uma raiva daquela pessoa. Eu estou com raiva desse lugar. Eu estou com raiva dessa família. Eu estou com raiva do meu marido. Eu estou com raiva da minha esposa. Eu estou com raiva do meu namorado. Estou com raiva da minha namorada. Eu estou com raiva que eu não consigo acertar essas coisas. Raiva. Essa é uma emoção desagradável, inerente a todo ser humano. E é importante que você reconheça quando você está com raiva, porque essa raiva que você diz, ela gera 3 coisas. Ela gera química, então ela gera um aspecto químico, porque quando eu digo ai que raiva, a tendência é fechar os punhos, e automaticamente eu estou gerando uma carga
química de hormônios internos dentro do nosso corpo. E se eu ficar com essa raiva durante todo o dia, eu vou sacrificar os órgãos internos. E se eu sacrificar os órgãos internos, eu posso ter doença física. Então, cuidado com a sua raiva. Tenha consciência quando você está com raiva. Ai, que raiva. Quando você sentiu, pô, não posso ter raiva. Calma. Calma, Giovanni. Respira. Raiva é emoção desagradável. Emoção desagradável gera pensamento desagradável. Pensamento desagradável gera energia negativa. Energia negativa contagia todo o ambiente. Pessoas que estão junto comigo vão sentir essa energia. Então, raiva é uma emoção desagradável que gera energia negativa. Conseguem compreender? A segunda, tristeza. Estou triste. Estou triste porque eu quis fazer uma coisa e ninguém quis. Estou triste porque eu queria fazer a festa de Natal lá naquele lugar e ninguém quis. Estou triste porque isso, estou triste por causa daquilo. Tristeza. Emoção desagradável. Tristeza, 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 tristeza todo dia. Tristeza todo dia leva à depressão. Então, gerencie a emoção desagradável da tristeza. É a segunda do grupo daquelas que são desagradáveis. A primeira, a raiva, e a segunda, a tristeza. Medo. Medo, e aí nós vamos aprender hoje, depois, junto com os 5 grupos de medo da Bíblia da Psiquiatria, o medo é uma emoção desagradável. E aí eu vou explicar para vocês dos tipos de medo que nós temos, e eu vou explicar para vocês, e aí eu vou entrar com uma palavra nova agora, medo e fobia. Ok? E fobia eu vou levar vocês depois lá para os 5 grupos de medo da Bíblia da Psiquiatria. A diferença de medo para fobia. Medo é a emoção natural. Medo é aquilo que é natural, por isso que é inerente a todo ser humano. Todos nós temos medo. Por isso que eu quis desafiar vocês antes. Eu tinha certeza que eu podia desafiar vocês, porque todos nós temos medo. É uma emoção natural. Para quê que ele existe no nosso corpo? Para nos proteger, para que possamos fugir, para que possamos nos esconder e para que possamos lutar frente a uma situação de perigo real. Então, medo é uma emoção real. É uma emoção que é desagradável, mas ao mesmo tempo ela pode se tornar agradável no momento que ela nos protege. Ela passa a ser desagradável quando ela se torna uma fobia. E aí eu vou explicar depois qual é a diferença, então, de medo para fobia. Nesse momento, eu quero dizer que medo é uma emoção natural. Medo é uma emoção natural para proteger, para que eu possa fugir, para que eu possa lutar, para que eu possa me esconder. Por exemplo, quando você está andando e você encontra um buraco. O teu corpo diz assim, cuidado, você para. Quando você está na avenida, se você não tivesse medo, por isso que todos temos medo, se você não tivesse medo, quando você vai ultrapassar uma avenida, e ela é uma avenida rápida de carro, e você observa um caminhão vindo, o seu corpo e o seu cérebro diz assim para você, pare, espere. Se você não tivesse medo, você atravessaria a rua e o caminhão te atropelaria. Então, o medo, ele é uma ferramenta natural de todo ser humano de proteção. Então, sempre que nós estivermos falando de medo, é uma emoção real. É algo que nos protege, que nos dá uma condição de fuga, uma condição de luta e uma condição de se esconder. Então, medo sempre é natural. É uma emoção, então. Então, raiva, tristeza, medo, e a outra quarta, que é do grupo das desagradáveis, o nojo. Ai, que nojo! E olha só que interessante. A emoção do nojo, ela é inerente também a todo ser humano, só que nós avançamos com ela.
O nojo é alguma coisa que também nos protege de alguma forma. Por exemplo, você está olhando lá uma situação extremamente, não vou citar alguns nomes para vocês não ficarem chateados comigo, mas tenta lembrar alguma coisa que é nojenta. Sabe uma coisa nojenta? Não vou citar nome, tá bom? Cada um de vocês pensa aí. Uma coisa nojenta. Só que tem gente que pega e associa essa coisa nojenta e durante o seu dia começa a associar também com pessoas. Você conhece pessoas que dizem assim, que nojo que eu tenho dessa mulher, que nojo que eu tenho desse cara, que nojo que eu tenho. Ele associa a emoção do nojo, alguma coisa extremamente nojenta, asquerosa, uma coisa que é muito desagradável para ela e ela associa isso com pessoas. Olha o nível que alguma pessoa chega. Quando eu chego nesse nível de querer associar alguma coisa nojenta a uma pessoa, é um transtorno extremamente delicado. E se você tem isso, eu queria dizer para você hoje que pare. Essa é uma emoção desagradável que é para nos proteger, não é para associar com outras pessoas e com aquelas pessoas que nós convivemos, mesmo que a gente não goste daquela pessoa, até você pode sentir raiva. Mas cuidado quando você misturar as emoções e começar a colocar toda essa carga desagradável para cima das pessoas, porque ela vai gerar emoção dentro de você. Ela vai gerar uma carga de energia que vai gerar química, essa química vai gerar hormônios, vai gerar pensamentos, então ela vai interferir na sua psicologia, na sua psique, vai interagir na sua química interna e vai interagir no seu corpo, você vai ficar doente. Então, todo o nojo, toda a raiva e toda a tristeza que você externa para outras pessoas, quem está perdendo é você. Quem está ficando doente é você. Porque o seu corpo vai gerar uma química e vai gerar uma química que vai sobrecarregar seus órgãos e o primeiro que vai sofrer é você. Interessante, né? Raiva, tristeza, medo e nojo. E tem uma outra emoção que é básica também, de todos nós, que é a surpresa. Sabe? A surpresa, ela também é para nos proteger. Só que a surpresa, ela é neutra. Por que eu digo que ela é neutra? Porque você está lá sem fazer nada, daqui a pouquinho você recebe uma ligação, e é uma ligação ruim, desagradável. Então você tem uma surpresa, essa surpresa gera uma emoção, essa uma emoção pode gerar raiva, essa emoção pode gerar tristeza, pode gerar nojo, pode gerar medo. Então, a surpresa, ela é neutra, porque ela pode vir associada com as outras emoções e ela vai gerar sempre, a surpresa sempre vai gerar uma emoção também, misturada com as outras. Então, ela é neutra, porque ela tem também o momento que eu tenho uma surpresa positiva, quando você passa, você está lá aguardando, você está lá ansioso, daqui a pouquinho sai o resultado. E você, passei! Ou daqui a pouquinho você está lá e a pessoa traz assim para você, ó, leia esse documento. Está lá escrito assim, parabéns, papai. Parabéns, mamãe. Uma surpresa. Entendeu? Você está lá caminhando no shopping e daqui a um pouco o seu namorado chega e uma música começa a tocar e você não entende o que está acontecendo, daqui a pouquinho aparece alguém com uma caixinha, um anel, e convida você para ser sua esposa, seu esposo, e é um convite, uma surpresa. Então, é uma emoção também. Ela pode ser desagradável, pode ser agradável, então ela é neutra. E a última emoção que é inerente a todos nós, a alegria. A alegria. A alegria é uma emoção agradável. E olha como é interessante. Eu estou alegre. Então, eu fiquei alegre por quê? Eu fiquei alegre porque eu fui promovido. Estou alegre. Eu estou alegre porque eu consegui passar no vestibular. Eu estou alegre porque eu passei na prova. Eu estou alegre porque eu passei no teste de volante. Só que alegria é diferente de felicidade. Alegria é uma emoção que ela vem e passa. Então você está alegre porque você comprou um carro. Você está alegre porque você comprou uma bicicleta. Você está alegre porque você comprou um telefone novo. Alegria. Felicidade é um estágio superior da alegria. É uma escolha. Você escolhe ser feliz. Alegre não.
Alegre, alegre é uma emoção. Ela vai vir dependendo de uma situação externa que aparece. E essa emoção, ela vem com uma carga energética e eu fico alegre. Então tem gente que fica alegre de manhã, fica triste de meio-dia, fica com raiva à 1 da tarde, fica triste às 2 da tarde, fica com medo à noite, com nojo de madrugada, que não consegue dormir, e surpresa, que já é 6 da manhã e não dormiu. Então tem gente que vive com essas emoções, uma confusão total. E daí numa outra live, eu vou falar sobre quando que essas emoções, elas passam para um nível superior e eu passo a entender o que é o sentimento. Mas o sentimento é para uma outra live. Gostaram? Raiva, alegria, tristeza, medo, nojo e surpresa. 6 emoções comuns a todo ser humano. Valeu? E agora eu vou dizer para vocês aí, nós temos ainda 10 minutos, e eu vou mostrar para vocês 50 medos. Só que daí, como eu expliquei para vocês lá sobre os medos, vocês vão entender agora que, na verdade, esses medos que eu vou usar aqui, porque eu estava falando medo que eu não tinha explicado ainda para vocês, eles, na verdade, são fobias. E aí eu vou explicar para vocês quais são os 5 grupos de fobia. Por que é fobia? E aí agora eu vou explicar, então. A Bíblia Americana da Psiquiatria, a DSM, que está na versão 5, e a primeira versão é 1952. Ela é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. A Associação Americana de Psiquiatria, ela classificou as fobias em 5 grupos. E aí agora eu vou começar a usar a palavra fobia, tá bem? Por que eu vou usar a palavra fobia? Porque quando o medo não é racional, ele é irreal, desproporcional e irracional, a psiquiatria classificou eles como fobia. Então, sempre que um medo ele é irreal, desproporcional e irracional, ele se torna uma fobia. E por isso que tem uma classificação. As fobias têm uma classificação para que eu possa saber qual o nível de fobia que eu tenho. E aí tem a ver também com a ansiedade. Sempre antes, depois de um medo natural a chegar numa fobia, no meio disso está a ansiedade. Então, a ansiedade é uma antecipação àquela fobia. Ok? Então, sempre que eu sinto ansiedade, é uma antecipação a uma determinada dor, se for no passado, que representa sofrimento, ou uma incerteza sobre o que pode acontecer no futuro. Então, a ansiedade é passado e é futuro. E as fobias é tudo aquilo que é irreal, desproporcional e irracional. Conseguiram entender? E tem 5 grupos. O primeiro grupo das fobias é a dos animais. Então, vamos lá, vamos ver quantos medos agora vocês têm e aonde se encaixa aí os medos que vocês disseram aí. Então, sempre que eu tiver medo de aranha, que eu tiver medo de barata, que eu tiver medo de cobra, que eu tiver medo de gato, eu tiver medo de cachorro, tiver medo de qualquer animal, inseto, pássaros, qualquer coisa assim, é o primeiro grupo classificado, que é o grupo das fobias de animais. O segundo grupo das fobias é do ambiente. É quando eu tenho medo, aí, ó, para aqueles que disseram que tinham medo de altura. Então, sempre que eu tiver medo de altura, de água, de tempestade, de raio, de trovão, de chuva forte, de ciclone, sempre que eu tiver algum tipo de medo relacionado a isso, está no segundo grupo das fobias na Bíblia da Psiquiatria. E aí é tratado como o grupo do ambiente. Ok? O terceiro grupo é o grupo do sangue. De sangue, Giovanni? Sim. A pessoa que tem fobia de sangue, ela tem fobia de injeção, dela não vai no médico. Ela tem fobia de agulha, ela tem fobia de cirurgia, ela tem fobia de hospital,
ela tem fobia de unidade de saúde. Esse é o terceiro grupo, o grupo daqueles que têm fobia de qualquer coisa relacionada a sangue. Então, uma pessoa que não quer tirar sangue de jeito nenhum, tem medo de agulha, o corpo dela, quando ela vai até uma unidade que ela tem que tomar uma injeção, que ela tem que tirar sangue, o corpo dela reage de uma forma violenta, irracional, desproporcional e irreal. E o enfermeiro muitas vezes assim, ei, calma, por que você está... Não, a pessoa, ela não quer de jeito nenhum. Então, é um grupo de fobia que a gente estuda. E a gente tem como tratar. Hoje nós não vamos falar do tratamento, e não é com medicamento. Tem uma forma de tratar sem medicamento. O quarto grupo é o grupo situacional, que são situações. Andar de avião, de elevador, de locais fechados, de locais abertos, de praça, de lugares que você fica no escuro. Então, o terceiro grupo são situações. E aí você veja se você tem algum medo relacionado a isso. E o quinto grupo são outros. A própria Bíblia da Psiquiatria colocou como outros. O que é o outro? Situações, olha só, situações que podem gerar asfixia. A pessoa, ela tem receio de comer peixe, por receio que o espinho de peixe fique trancado na garganta dela, ela vai ficar asfixiada e vai morrer. Olha o Isaldo. O Isaldo falou aí, ó, eu tenho medo de ser colocado dentro de um caixão vivo. Tenho medo de ser enterrado vivo. É o medo de ser colocado no caixão e eu tô vivo e eu vou ser enterrado. Faz parte desse grupo aí, Isaldo. Medo de alguma coisa que pode gerar vômito. Olha só, eu tenho medo de comer esse tipo de coisa, porque se eu comer esse tipo de coisa, eu posso vomitar. E se eu vomitar, é ruim. Se eu vomitar, é nojento. Então, eu não quero isso. Então, é medo que gera medo. Medo de ter medo. Que interessante, né? Essas fobias. Tem gente que tem... Ó, aqui ela tem fobia de fantasia. Então, ela não quer ir no circo, ela não quer ir numa festa, porque se ela chegar lá na festa e ela ver um palhaço, ela tem um pavor de palhaço. Ela tem pavor de chegar lá e ver o Batman. É sério, pessoal. E ela não vai na festa, ela não vai no teatro, ela não vai em eventos sociais. Então, 5 grupos: animais, ambiente, sangue, de situações e outros. Hoje eu não vou falar como que a gente trabalha com cada um deles. Tem 2 técnicas que eu vou ensinar para vocês. E aí agora, olha só, eu vou falar aqui 50 fobias, de uma forma bem rápida. Anote aí. Faz o seguinte, se você não tem como anotar, só faz um risquinho aí no papel, faz um risquinho. Olha, a primeira fobia. Eu tenho fobia de que aconteça algo com meus filhos, de fracassar na profissão, da solidão, de perder o emprego, de entrevista de emprego, da polícia, de ser assaltado no trânsito, de ser sequestrado, de ser assaltado no caixa eletrônico, de levar uma bala perdida, de não passar no teste de motorista, medo de dirigir, de perder um ente querido, de acidente de trânsito, de lugares fechados, de água, de altura, de aranha, de cobra, de algum animal ou inseto, de pegar H1N1, de AIDS, de desenvolver câncer, de pegar dengue, da pobreza, da velhice, da crítica, de perder o amor de alguém, da doença, da morte, de falar em público. Ó, tem um curso bem legal para ajudar nesse aí. De falar em público. Medo do chefe. De sair na rua. De ficar no meio de pessoas. Da noite. De não acordar. De assombrações. De não ter conhecimento suficiente para uma determinada tarefa, de um determinado trabalho. Tenho medo de procurar emprego, de não passar no vestibular, de não passar na OAB, de ser traído, de se relacionar com as pessoas. Tenho medo de namorar,
Tenho medo de casar, de não poder manter a minha família, de ter filhos, de viajar de avião, de elevador e de perder o emprego. 50. São 500 fobias. Cada uma delas de uma forma proporcional e outras desproporcional, de uma forma muito grande. E é por isso que eu entendo que o projeto Doutor Medo ele é extremamente relevante e é a contribuição que eu quero deixar para a sociedade com o estudo que eu faço e com esse trabalho que nós fazemos aqui. Estou na minha casa agora, tem pessoas aqui em vários lugares, eu vi aqui que tinha gente que estava lá em Florianópolis, vi que tinha gente lá em Porto Alegre, vi que tem gente no outro estado, tem gente que está em outro país, e é uma forma da gente trocar ideias que são tão relevantes. Então, hoje, nessa live, as 6 emoções básicas e os 5 grupos de medo da Bíblia da Psiquiatria da Associação Americana de Psiquiatria, que já está na 5ª edição e que coloca, então, lá a diferença dos medos que são racionais para aqueles que são irreais, desproporcionais e irracionais, que são considerados fobias. Na próxima live, nós vamos aprender, então, como que a gente trabalha, Giovanni, as fobias. Tá bom? Vamos ver o que vocês disseram aí. Vamos ver o que vocês trouxeram de informação. Ô, Salete, está chegando agora ou já chegou faz tempo? Tati, oi, Tati, que bom. Manda um beijo aí para sua filhinha, que eu sei que ela me escuta também. Que bom que ela está aprendendo, se ela está ouvindo. Que legal, que bom que as crianças possam ter educação emocional desde cedo e aprenderem a ser jovens saudáveis e terem uma mente sã, um corpo são. Que bom. Vamos ver o que vocês colocaram aí. Ô, Eduardão, vai passar no teste. Vai passar por teste de morte cerebral. Olha, é complicado, né? Vamos ver aqui, faz mais mal para nós. Isso aí, Tati. As emoções, quando elas são desagradáveis, elas fazem mais mal para nós do que para as outras, com certeza. Ô, Vanessa, que legal! A nossa enfermeira que está fazendo medicina, está lá no outro país, fazendo medicina. Ó, termina rápido, você viu aí, ó, tem vaga no Brasil de médico, 10.000 vagas aqui em São José dos Pinhais. Estamos esperando você, hein? Você e seu esposo, amado. Nós queremos vocês aqui trabalhando conosco, no hospital, nas unidades básicas. Será uma honra ter vocês. Que bom, Vanessa, ver você. Elisandra, que legal. Sara, que bom que você está aqui. Vamos ver quais os outros medos aqui que aparecem. Ah, Rosângela, que bom que você está aqui também, Rosângela, que legal. Inês. Medo de injeção, ó. Então, viu, Inês? Você está no terceiro grupo, que é o medo do grupo de sangue, e está também no grupo do elevador, que é o grupo situacional, que são as situações, né? São as 2 fobias. Nós vamos trabalhar na outra aula, vou dar alguma dica, vou trabalhar 2 técnicas, a técnica do DCD, do Augusto Cury, e a técnica do TCC, que é terapia comportamental, tá? Terapia cognitivo-comportamental. Vou explicar para vocês como é que funciona isso. Então, na próxima live, vou explicar um pouquinho como trabalhar as fobias daí. Agora estamos aprendendo, nós estamos na aulinha, entendendo como funciona esse negócio. E daí depois vocês vão aprender, na verdade, como tratar e também as escalas de ansiedade das fobias, para vocês aprenderem também quando que dá para gerenciar. Mas, ó, então é legal vocês irem lá no www.doutormedo.com.br. Lá eu falo qual é a diferença de medo e qual é a diferença de ansiedade e qual é a diferença de emoção para sentimento. E falo também quando que a ansiedade e as emoções se transformam em doença física. Eu fiz um post lá, um estudo bem bacana, e vocês vão gostar. www.doutormedo.com.br. E eu já tenho alguns vídeos também lá no canal do YouTube. YouTube, coloca lá Doutor Medo, vocês vão achar lá o meu canal, e eu quero pedir para vocês se inscreverem, tá legal? O canal está recém-iniciando, quero pedir que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube, Doutor Medo, que também vão lá no Facebook do Doutor Medo, também se inscrevam lá, porque daí cada vez que eu fizer uma aula, cada vez que eu fizer uma live e trouxer conhecimento, vocês vão ser avisados. Vocês vão ser avisados pelo canal do YouTube, vão ser avisados pela página do Facebook, e vão ser avisados pelo Doutor Medo, pelo blog, tá bom? Então, faça lá a inscrição no Facebook, Doutor Medo, no canal do YouTube, Doutor Medo, e no blog, Doutor Medo. Tá legal? Então, eu queria pedir para que vocês participassem do projeto, se inscrevendo lá. Então, vamos ver o que tem mais aqui.
Então, valeu, né? Que bom. Com isso, terminamos, tá legal? Já são 9h15, 40 minutos que era a nossa programação. Então, deixo aqui meu abraço. Que bom que vocês estiveram aqui nessa live. E eu me coloco sempre à disposição, tá bom? Vai chegar um determinado momento que eu vou abrir um espaço onde a gente vai fazer também algumas terapias individual, tá bom? Vou fazer um coaching individual. Hoje eu não vou falar muito das energias, porque o tema era diferente. Valeu? Um abraço e que bom que você esteve aqui comigo. Até a próxima.